dia a todos, sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Esse dia frio, opa, alô, 1, 2, teste, testando. Nesse dia tão frio, difícil de sair da cama. Mas graças a Deus temos esse espaço, né? Ar-condicionado, aqui está quentinho. E é importante isso também para a concentração na hora de ouvir a palavra, né? Temos um ambiente, um espaço assim. E nisso percebemos também o cuidado de Deus, a graça de Deus para com as nossas vidas, a liberdade que a gente tem de estudar a palavra, de ouvir a voz do Senhor através das Escrituras, esse espaço. Então, Deus seja louvado por isso também. E vamos continuar então, amados, o nosso estudo em Gálatas. E nós chegamos no capítulo 6, último capítulo desta impressionante carta de Paulo aos Gálatas. Como o Arton falou no início, realmente temos sido muito abençoados na sequência do estudo. Como essa carta é impressionante, ela purifica a nossa fé em Cristo mesmo, somente pelos méritos dele, nós podemos ter acesso a Deus, uma vida transformada, sermos novas criaturas, que é assim que Paulo termina a carta. No final das contas, o que importa é sermos novas criaturas. Tudo se faz novo quando temos o vislumbre da glória de Jesus, o verdadeiro Cristo nas Escrituras Sagradas. E nós então estamos no capítulo 6, em que Paulo faz aplicações práticas sobre como que a igreja deve viver agora, ao estar fundamentada no verdadeiro evangelho. Se você está entendendo corretamente o evangelho, você é crente verdadeiro, você está se firmando em Jesus, o Jesus da Bíblia, você vai viver diferente. E aí então ele começa a aplicar essas questões. E no nosso texto hoje, meus irmãos, Paulo nos ensina como que devemos tratar com o nosso irmão que foi surpreendido em alguma falta. Foi surpreendido em pecado. E eu fiquei pensando e me perguntando, por que será que Paulo coloca isso agora na carta, nesse ponto? Nessa carta que Paulo trata, principalmente, sobre a influência do legalismo na igreja. Pela presença dos falsos mestres, os judaizantes, como temos estudado, eles invadiram a igreja dizendo que só Jesus não era suficiente, você tem que completar com as suas obras, com os seus méritos, com o seu esforço, com a sua autojustiça, né? Por que será que Paulo então coloca essa questão, tratar o irmão que caiu em pecado? Muito provavelmente, meus irmãos, Paulo coloca isso neste momento exatamente porque uma das piores manifestações do coração legalista é a forma como ele trata o irmão que caiu. Sem compaixão nenhuma. E essa é uma tendência do nosso coração pecaminoso, da nossa natureza pecaminosa, sermos severos demais em criticar o erro dos outros. Nós temos essa tendência. E supervalorizar o erro alheio, o erro do outro, até muitas vezes para se sentir melhor, nós pisamos nos outros, para que eu mesmo seja justificado e me achar melhor que ele. Então, o coração legalista, ele trata com severidade extrema o erro dos outros. Por isso que Paulo nos ensina hoje, meus irmãos, a forma como devemos tratar o irmão que caiu, que deve ser com graça à luz do evangelho. Então, esse será o nosso assunto hoje. Para começar, vamos buscar o nosso Deus em oração. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, o Rei da Glória. Ó Deus, obrigado por tão grande salvação. Pai, muito obrigado porque na cruz Jesus pagou um alto preço, como cantamos. Pai, a cruz, ela elimina as barreiras do abismo do nosso próprio pecado e nos traz de volta para o Senhor. Nos faz aceitos, nos faz filhos amados, Pai, pela adoção, como estudamos também. E, Pai, a obra da cruz, o Evangelho, elimina as barreiras também entre nós como irmãos. Deve ter esse efeito entre nós, Pai. Deve
a tua graça em nós, Senhor, deve nos levar a viver com um amor diferente. Amor verdadeiro, Senhor. Então, Pai, muito obrigado por esse texto, muito obrigado por estarmos aqui reunidos, e eu suplico a tua graça agora para ser fiel ao texto bíblico, para trazer essa mensagem para a tua igreja. Nosso clamor, Pai, é que a igreja seja santificada na tua verdade. Eu rogo graça também para esses queridos irmãos, essas queridas pessoas que estão aqui, Pai. Ajuda a cada um a ouvir com atenção a tua palavra. Produz aquilo que só o teu Santo Espírito pode produzir nos corações. Traz a atenção agora, Senhor, para a tua palavra. Traz, Senhor, a adoração verdadeira. Que os outros pensamentos sejam tirados agora, Senhor. As preocupações da semana, os afazeres, o almoço, Senhor, as atividades de hoje à tarde. Tira tudo isso, ó Deus. Exalta Cristo nessa hora. É o que nós mais precisamos. Nos tira do engano, Pai, de pensar que precisamos das coisas deste mundo para sermos felizes. Livra-nos disso. Traz o temor de Deus, Senhor, através da pregação da tua palavra. Esse é o nosso clamor como igreja, porque somos errantes, ó Deus. Somos ovelhas errantes e precisamos ouvir o teu chamado. Chama a tua igreja, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gálatas, capítulo 6. E a primeira questão que nós podemos destacar do nosso texto aqui é que todos os crentes estão sujeitos a serem surpreendidos pelo pecado. Olha o que Paulo diz aqui. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vamos aos poucos avançar no nosso texto. Se alguém for surpreendido em alguma falta, o termo surpreendido aqui indica que Paulo está tratando de um pecado não deliberado, não premeditado, não planejado. O termo surpreendido aqui indica que o irmão foi pego de surpresa pela tentação. Deu brecha e caiu em pecado. E com essa afirmação aqui, amados, Paulo fornece um alerta para toda a igreja. Para você, para mim. É um alerta muito claro que está sendo colocado aqui perante a igreja, mostrando que o pecado é como um laço, uma armadilha que pode nos pegar pelo caminho quando menos esperamos. Surpreendido pelo pecado. Por isso Paulo diz, se alguém, isso indica todos nós, todos podem ser surpreendidos pelo pecado. Aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Todo crente está sujeito a cair em pecado. Por isso precisamos estar atentos, como vimos na semana passada, a carne milita contra o espírito. O crente é uma nova criatura, mas ainda luta com a presença do pecado em sua vida, enquanto neste mundo caído, o velho homem ainda pode se manifestar em nós. Como disse Lutero, com o seu tom de ironia típico, achei que o velho Adão havia se afogado nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabe nadar. E o velho homem, ele busca assumir o controle das nossas vidas o tempo todo. O tempo todo. Essa é a luta, essa é a batalha do crente. Por isso, amados, nós precisamos fazer morrer a nossa carne. Não ser leviano em relação ao pecado, é fazer guerra mesmo. Não tratar, não ter o pecadinho de estimação, não. Fazer mortificar, fazer morrer a velha natureza. Como? Pela nossa força? Não, à luz do Evangelho. Pregando o Evangelho para nós mesmos, foco em Cristo. E para isso precisamos ser vigilantes, como disse o Senhor Jesus, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, aqui nós temos um alerta, este texto já de primeiro momento nos traz esse alerta. A igreja, ela não é uma comunidade de anjos, ela é formada por pecadores.
A igreja não é um local de... não existe igreja perfeita, porque você está nela. E você não é perfeito, eu estou nela. E nós não somos perfeitos. Então, o pecado, ele vai ser algo... não que nós não devemos ter esse combate com o pecado e não nos familiarizarmos com o pecado, mas, de certa forma, devemos estar prontos, porque nós vamos lidar com isso o tempo todo. Isso já nos traz um alerta contra nós mesmos e também a forma como nós vamos tratar o nosso irmão. Então, aqui nós já temos esse primeiro indicativo de estarmos atentos com as nossas próprias vidas. Se nós sabemos que nós somos pecadores, sujeitos a quedas, fracos mesmo, e podemos estar na igreja já há anos, ainda assim estamos sujeitos, isso indica que nós devemos nos precaver, devemos tomar certas providências, e isso significa sempre andar no Espírito, como Paulo pontuou pelo contexto, estar alimentado com a palavra diariamente. Você e o Senhor, você expressa a sua dependência diariamente. Oração é isso, é a necessidade que eu tenho do Senhor, vida de oração, comunhão na igreja, prestação de graça, pedir conselho para irmãos maduros na fé, andar com os irmãos, devemos abandonar também velhos hábitos, ter essa disciplina, cuidar daquilo que olhamos na TV. Como que você está alimentando os seus olhos, a sua mente, com aquilo que você vê na TV? Na internet também, cuidar com aquilo que nós olhamos na internet. Lugares que frequentamos, que podem nos tentar, a respeito do nosso passado pecaminoso. Cada um conhece o seu limite, cada um conhece, sabe, aqui não me convém. É pecado ir em certo lugar? Não. Ao pé da letra, não. Mas tem coisas que não convêm. Tem coisas que não convêm. Por que você vai se colocar num lugar que você sabe que será tentado, com as pessoas que lá estão, com o ambiente que lá está? Então, abandonar velhos hábitos. Antigas amizades também. As más companhias corrompem os bons costumes. Não quer dizer que nós não vamos ter relacionamento com as pessoas do mundo, sim, teremos, vamos amá-las, porém, o amigo mais íntimo do crente deve ser um crente. E isso acaba sendo natural, porque luz e trevas não se misturam. Acaba sendo natural. Então, aquele que você vai compartilhar a sua fé, as suas lutas. Então, nós devemos abandonar estes velhos hábitos, estarmos atentos, sermos diligentes em relação a isso. Porém, lembrar, meus irmãos, que como crentes, estamos sujeitos sim a pecar e pecar gravemente. Nós não atingiremos a perfeição neste mundo, somente na glória. Seremos completamente livres do pecado. Por isso que Paulo destaca aqui que quando acontecer de um de nós cair, como que nós vamos tratar esse irmão? Como uma igreja firmada no Evangelho. E notem então que Paulo destaca aqui em primeiro lugar que devemos corrigir o irmão faltoso. Não é fazer de conta que nada aconteceu. Não é fazer vista grossa. Não. O irmão faltoso precisa ser corrigido. Por isso Paulo diz, vós que sois espirituais, corrigiu. E a primeira questão que nós identificamos aqui, percebam que Paulo diz quem deve fazer essa correção. Quem deve fazer essa correção? Ele diz, vós que sois espirituais. Ou seja, pelo contexto, os espirituais aqui são aqueles que andam no Espírito, que apresentam o fruto do Espírito em suas vidas. Como diz o pastor Hernandes Lopes, obviamente, os crentes espirituais não devem ser entendidos como uma elite espiritual dentro da igreja. Todos os crentes devem e podem ser espirituais. Então, não tem aquela história, né, de crente espiritual, crente carnal. Não, todos os crentes devem ser espirituais. O contexto mostra que Paulo está mais preocupado com aqueles que vão lidar com o caído do que com a própria pessoa que resvalou os pés. Lidar com disciplina na igreja sem total dependência do Espírito pode produzir mais doença do que cura.
Então, percebam o porquê de Paulo, a ênfase no espirituais, porque nós estamos lidando aqui com um assunto delicado. Muito delicado. Que precisa ser tratado na dependência constante do Espírito Santo. E o primeiro termo que Paulo usa em relação ao nosso irmão faltoso é corrigiu, ou seja, é necessária a correção. Mas o que envolve essa correção? O que envolve a correção do irmão faltoso? O termo grego aqui significa pôr em ordem, restaurar a condição anterior. E esse termo ele era usado muitas vezes no sentido de pôr no lugar um osso quebrado. Interessante, né? E um osso quebrado provoca o quê? Dor extrema. Eu nunca quebrei nada muito grande, só um dedinho da mão, assim. Já doeu pra caramba. Então ele provoca dor. E essa dor ela acontece exatamente porque aquele osso ele não está mantendo o relacionamento natural para o qual foi projetado para com as demais partes do corpo. Ele está deslocado. E para colocar esse osso de novo no lugar, dói muito também, não é verdade? Dói bastante. Porém, essa é a dor da cura. Colocar o osso de novo no lugar é a dor da cura. É a dor necessária para a cura. Isso indica, meus irmãos, que confrontar o irmão faltoso muitas vezes será algo doloroso, difícil, porém extremamente necessário. Para o bem do irmão faltoso, para o bem dele. Então nós visamos, a correção visa em primeiro lugar o bem do irmão. Não é apontar o dedo, né? Chacota, é o bem do irmão. O bem da igreja, porque somos corpo. E focando principalmente a glória do nosso Deus, zelando pela igreja de Deus. Então, na prática, meus irmãos, essa correção, ela envolve um certo processo no ambiente da igreja que é chamado de disciplina eclesiástica. E John Stott diz o seguinte: nessa área, na área da disciplina, a igreja tem oscilado entre a severidade extrema, e aqui pendendo para o legalismo, né? Disciplinando membros pelas ofensas mais triviais, tentando resolver na carne os problemas. E, por outro lado, a permissividade extrema, e é a libertinagem, graça barata. Não exercendo nenhuma disciplina, mesmo em caso de ofensas sérias. E aí Stott pontua: uma boa regra geral, equilibrada, é tratar secretamente os pecados secretos, tratar particularmente os pecados particulares e publicamente apenas os pecados públicos. Ou seja, meus irmãos, abordar somente as pessoas que foram envolvidas no problema. Com discrição. O objetivo não é humilhar e expor o faltoso, mas restaurar. E em Mateus 18, o Senhor Jesus ensina o processo. Se o teu irmão pecou, vai ter com ele. Vai você ter com ele. Então, se você percebeu o irmão em pecado, o processo correto é primariamente você ir lá e falar pessoalmente com aquele irmão, com paciência. E essa correção, antes de mais nada, envolve instrução. Ensino. Porque muitas vezes não está claro para o irmão o que ele está cometendo. Não está claro o que ele fez. Então, envolve instrução e você chegar, irmão, a Bíblia nos diz isso, isso e isso. Então, tem alguma coisa deslocada aqui diante de sua atitude. Isso não é fácil de fazer. Mas, pela graça, a palavra nos chama. Somos igreja, somos corpo, não somos clube. Então, irmos até eles, até o irmão, falar, instruir na palavra. E essa instrução, com paciência, ela envolve também conduzir o irmão a assumir a responsabilidade pelos seus atos. E aí as consequências. Então, se o pecado dele envolveu outras pessoas,
ele deve então ser instruído a se retratar. Se ele ofendeu alguém, ir lá, pedir o perdão. Se ele defraudou alguém, se ele tomou coisas, restituir aquilo que foi tomado nesse processo de restauração. E se esse irmão, pela graça, ele se arrepende com a sua abordagem, muda de conduta, acabou ali o assunto. Ninguém mais vai saber de nada. Morreu, perdão gracioso de Deus, alegria do Senhor, vamos em frente. Passou. Não se fala mais nisso. Agora, se esse irmão ele ainda não se arrependeu, aí chama uma outra testemunha. E aí, nesse caso, já envolve o pastor, já chama a liderança da igreja também, para tomar todos os cuidados e a precaução neste processo. Mas se ainda esse irmão não reconhece e continua praticando o seu pecado, depois de um longo processo, orando, caminhando com aquele irmão, então o último passo é a excomunhão. Excomunhão. Essa pessoa não pode permanecer como membro da igreja, pois está demonstrando com sua atitude de não arrependimento que não é um crente verdadeiro. Por isso que Jesus diz, trate-o como publicano, trate-o como descrente, lá em Mateus 18. Mas, amados, até mesmo esse último estágio, lá no fim, é visando que ele se arrependa e volte. Ao ser tratado assim, que ele caia em si e volte, e aí receberemos ele com toda a alegria e com o perdão do Senhor Deus, pela graça de Deus. Como diz Stott, completando, as igrejas também são sábias quando seguem os estágios sucessivos ensinados por Jesus em Mateus 18. Normalmente, o culpado se arrepende antes que seja alcançado o último estágio da excomunhão. Mas quando uma pessoa não se arrepende de ofensas sérias e que se torna um escândalo público, o caso deve ser julgado. Mas notem, meus irmãos, que Paulo destaca em nosso texto que existe também uma atitude correta, que deve envolver todo esse processo de correção. Que atitude é essa? Você consegue identificar aí no texto? Nós podemos identificar aqui nesse texto, meus irmãos, 3 aspectos que devem fazer parte da atitude correta quando formos corrigir o nosso irmão à luz do Evangelho. Anote aí, primeiro aspecto que deve envolver a nossa atitude de correção ao nosso irmão é que esta correção deve ser feita com espírito de brandura. Paulo diz, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. A palavra brandura indica mansidão, ou seja, que é o fruto do Espírito, como estudamos lá na semana passada. Ou seja, a correção deve ocorrer com o fruto do Espírito existindo naquele que vai corrigir. Por isso que a correção deve ser feita pelos espirituais. E dessa forma, meus irmãos, a correção ela não deve ser com dureza excessiva, rudeza, insensibilidade. Precisamos ter a doçura de Cristo, a empatia de Cristo pelo poder do Espírito quando vamos corrigir alguém. Por isso é importante muita oração antes da correção. Você vai corrigir alguém, você precisa corrigir alguém, ora primeiro. Ora bastante primeiro. Ora pelo irmão faltoso, para que ele seja quebrantado, para que Deus já esteja trabalhando nele. E ora por você mesmo, para que Deus guarde a sua vida, para que você possa fazer no tom correto essa correção, fazer com sabedoria essa correção. Então gasta um tempo orando, calma, não vai de bate-pronto, não vai no impulso, segura a onda. Como disse Calvino, nenhum homem está preparado para repreender um irmão se ainda não foi bem sucedido em obter um espírito gentil. Ou seja, amados,
Todos os estágios da correção devem ser com brandura, não com palavras ásperas, porque nós estamos partindo do pressuposto que é um irmão amado que caiu, que já pode estar passando pela dor da consciência acusada. Ele já pode estar sofrendo. E se chegamos com um tom de censura, lançando condenações, criticando, um monte de impropérios, a Bíblia diz, e você, e não sei o quê, isso vai contribuir para quê? No final das contas. Chegar com esse tom, contribui para quê? Agora, se você chega com um tom de amor, palavras firmes, mas brandas, muitas vezes acompanhadas de lágrimas, dando espaço para o arrependimento que vem de Deus, porque a nossa ira, a nossa energia não produz arrependimento na pessoa. Por mais enfático que você seja, isso não muda uma vírgula na vida da pessoa. Quem muda a pessoa é Deus. Então você chega com o espírito, tom de amor, você dá espaço para o arrependimento. Você deixa Deus agir, você traz a verdade, você lança a luz sobre as trevas do irmão, mas você vem com um espírito de brandura. Você vem também dando esperança para o irmão em Jesus, porque o diabo, quando acusa, é sem esperança. Não tem mais papo, acabou, morreu, você não muda, você acabou com a minha vida, e você não vai ser mais crente e não sei o quê. O diabo vem para tirar a esperança. O Espírito, quando vem, é algo esperançoso. É algo esperançoso, é algo que Deus vai fazer. Deus vai mudar, Deus já está agindo. E aí, então, quando você chega assim, você ganha o irmão, em vez de afastar ele. O problema, amados, é que muitas vezes, quando nós vamos corrigir alguém, nós chegamos já com falta de sabedoria, já chegamos estourados, já chegamos ali com o sangue fervendo, e aí despejamos no irmão um monte de críticas, e podemos até estar falando a verdade. Amados, estamos com o conteúdo correto, o irmão falhou mesmo, ele pecou, estamos cheios da razão, mas ao fazer sem amor, pecamos também. E isso contribui para deixar o irmão faltoso com mais raiva. Isso contribui para deixar o irmão faltoso mais endurecido ainda. E com a nossa atitude arrogante podemos afastar pessoas da comunhão. E isso é muito sério. Por isso, se você se conhece bem, e sabe que não vai conseguir abordar o irmão com o espírito de brandura, pede ajuda, ok? Pede ajuda, não vai sozinho. Espera. Busca o pastor, busca a liderança da igreja, pede oração, para que a abordagem seja no tom correto. E, amados, isso vale para o ambiente de família também. Esse espírito de brandura se aplica ao ambiente de família também, quando a esposa for corrigir o marido, quando o marido for corrigir a esposa. Maridos e esposas, lembrem disso. Vocês podem estar com o conteúdo certo. Vocês podem estar com toda a razão. Mas quando você fala com o seu cônjuge, com um tom de aspereza, você já falhou. E você deve se retratar. Você deve pedir perdão. Os pais também, quando vão corrigir os filhos, e isso é difícil. Eu suponho e imagino. É difícil. Vez após vez na correção dos filhos. E os pais podem estar com o conteúdo correto, mas ao realizar a disciplina com raiva, já falharam. E precisam se retratar com os filhos. Precisam pedir perdão. Então notem, meus irmãos, que esse não é um assunto fácil que nós estamos falando aqui. Não é fácil. Todos nós falhamos nisso.
Mas é isso que a palavra nos ensina, por isso precisamos de graça de Deus. Percebe a dependência que nós temos do Senhor? Comunhão constante com Jesus, amados. E graças a Deus, nós temos Cristo, nós temos o Espírito, Ele não nos abandona. E Cristo nos ajuda a crescermos neste tom de brandura. Precisamos andar mais com Jesus. Se estamos muito ásperos, está faltando andar com Jesus. Porque Jesus sempre manifestou um espírito manso e humilde. Manso e humilde. Andando com Ele, andando com Cristo, nós vamos crescer com este tom correto. Como diz Provérbios, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Segundo aspecto, meus irmãos, da nossa atitude correta na correção do irmão, é que, então, a primeira, espírito de brandura. A segunda, correção deve ser feita com humildade e compaixão. Paulo diz, versículo 2, e guarda-te para que não sejas também tentado, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Guarda-te para que não sejas também tentado, ou seja, você vai corrigir o irmão, cuidado para não se achar superior a ele. Muito fácil isso. Muito fácil isso. Então, vai corrigir o irmão, lembra que você está sujeito a cair no mesmo pecado que ele. Você tem exatamente o mesmo potencial para fazer a mesma coisa que ele está fazendo. Então, tira o orgulho do teu coração antes de falar com o irmão. E se guarde para não ser tentado também neste processo, e a tentação atinge todos nós. E o pior que pode acontecer é você tratar com o irmão com toda a pompa de santo, mas em secreto começar a cometer a mesma falha que ele. Isso é hipocrisia. Então, antes de tirar o cisco no olho do irmão, tira primeiro a árvore que está no seu próprio olho. Ou seja, reconheça a sua absoluta necessidade da misericórdia de Jesus. É o único que te sustenta. Então, vai em clamor, vai em dependência da misericórdia, entendendo que você precisa de graça tanto quanto o seu irmão, e assim você vai abordá-lo com graça. E não com um ar de sabe tudo, arrogante, dando com a Bíblia na cabeça do irmão. E às vezes dá essa vontade, né? A gente chega já com essa, eis a palavra e tum! Mas não é esse o caminho, isso também não resolve nada. E no verso 2, Paulo complementa, levai as cargas uns dos outros. E meus irmãos, muito provavelmente, pelo contexto, Paulo está falando aqui das cargas do sofrimento pelo pecado. Tristezas, culpa. E amados, crentes verdadeiros, surpreendidos em pecado, mesmo depois de arrependidos, podem ficar deprimidos. Tristes pelas consequências do ato, e eles vão precisar de palavra de encorajamento, de consolo, se sentirem novamente aceitos e amados pelos irmãos no contexto da igreja. A dor do nosso irmão deve doer em nós também, pois somos corpo. O problema é que muitas vezes nós olhamos com um ar de desprezo para o irmão faltoso que se arrepende. Com um ar de desconfiança, o irmão já se arrependeu, já tratou, mas nós olhamos, aquele ali é que cometeu aquele pecado. Deixamos em quarentena, não, esse aí não dá para fazer mais nada na igreja. Não, esse aí cometeu aquele pecado. E nunca esquecemos. E oramos com aquele ar de desconfiança. Em virtude do nosso próprio orgulho, do nosso legalismo, da dureza terrível do nosso coração pecaminoso. Por isso precisamos mortificar o nosso orgulho e ir ao encontro do irmão faltoso, arrependido. Vai ao encontro dele com palavras de graça, de ânimo. Ora por ele. Deixa ficar claro que ele é aceito no convívio da
da igreja, em vez de colocar mais fardo, mais peso no irmão que caiu, devemos ajudá-lo a levar aquele fardo. E Paulo diz, assim cumprimos a lei de Cristo. Como Paulo diz, a lei, e já explicou, a lei que se resume no amor. No amor. Devemos amar os outros como Jesus nos ama, e Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Esse é o amor incondicional, amor dado para aqueles que não merecem nada, como eu e você. Como diz Hernandes Lopes, cada um deve pôr seu ombro debaixo das cargas daquele irmão que está gemendo. Essas cargas precisam ser carregadas coletivamente. Corrige com eficácia aquele que, além de falar a verdade em amor, com os que tropeçam também alivia o peso que os esmaga. Amor apenas de palavras é hipocrisia. A ação é o que a palavra de Deus nos recomenda se queremos ver levantar aqueles que caíram. E por último, meus irmãos, o terceiro aspecto da atitude correta da nossa correção é que a correção deve ser feita com o foco em Cristo e sem comparação com os outros. Paulo diz, porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, si mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mais uma vez, Paulo destaca aqui o perigo do nosso orgulho, que surge pela comparação uns com os outros. E é muito fácil pensar que somos alguma coisa quando nos comparamos com o irmão que caiu em pecado. É bem fácil. Eu nunca cometi esse pecado. Eu nunca cometi isso aí. Não, isso aí... A minha família nunca foi envolvida nesse erro aí. Não, minha família é certinha. Minha vida é certinha. Ainda bem que eu não sou como fulano. Ou de forma mais sutil, isso acontece também quando a pregação está acontecendo e o pastor está tratando devido à situação de problema na igreja, de pecado, e você pensa, fulano tinha que estar aqui. Fulano tinha que estar ouvindo isso aqui. E não entende que começa comigo. Essa é a atitude do legalista. E quando agimos assim, meus irmãos, nós adotamos a atitude igual do fariseu, quando Jesus usou a parábola, ele com o publicano. Vocês lembram o fariseu orando na igreja? Com o publicano que estava do lado dele. O fariseu orando, cheio de autojustiça, se achando o máximo. E em contrapartida, o publicano não ousava nem levantar a cabeça. Tem compaixão de mim, Senhor, sou pecador. Jesus disse quem saiu justificado naquela cena. Mas o legalista ali, o fariseu, ele nem se enxerga, né? Ele está completamente cego pelo orgulho, ele ora de si para si mesmo. A oração dele não chega ao Senhor, porque ele está preso, ele é escravo do seu próprio orgulho, porque ele vive se comparando aos outros. E ele diz, graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens. Eu, que são roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda sou como esse publicano, esse irmão na minha frente aqui, Deus. Obrigado que eu não sou que nem ele. Coitadinho, pecador, terrível. E aí ele pontua, né, a base da justiça dele. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto é ganho. Eu dou o dízimo todo domingo na igreja. Esses pecadores, eu não sei como é que eles não entendem essas coisas. Eu não sei como é que tem gente que vem para a igreja e age desse jeito. Não se enxerga. Não enxerga o próprio pecado. O orgulho faz isso, ele cega você. E quando nós nos comparamos, o orgulho ele se manifesta de várias formas. Às vezes é complexo de superioridade, você se acha o melhor que tudo. Às vezes é inferioridade, eu sou o lixo, sou o pior lixo do mundo. Mas isso também é orgulho. Também é egoísmo, porque você está no centro, em comparação aos outros. Paulo nos ensina que devemos fugir disso tudo. Devemos fugir disso tudo, e o Evangelho nos liberta disso.
Graças a Deus pelo Evangelho, amados, é a única esperança. É a única esperança para os nossos corações perdidos, é o Evangelho. Essa atitude, ela é muito comum a nós. Nós vivemos nos comparando aos outros, nós vivemos nos medindo em relação aos outros, nós vivemos apavorados com o que os outros estão pensando sobre nós. Isso norteia as nossas vidas. A gente vive em função do que os outros estão pensando sobre nós e vivemos com medo por causa disso. Isso não é vida, isso é escravidão. Vivemos nos medindo, vivemos competindo com os outros. Devemos fugir disso. Por isso Paulo diz aqui, se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, se engana. Ou seja, amados, somos nada de bom por nós mesmos. Então, deve estar bem firme nas nossas mentes. Se nós manifestamos um certo crescimento em santidade nas nossas vidas, é por graça de Jesus. Todo louvor seja dado ao Rei, fonte de toda boa dádiva. Que adoremos mais este Cristo. Que adoremos mais este Cristo por conhecê-lo cada vez mais. Amados, a nossa dignidade, e temos dignidade sim, somos criados à imagem e semelhança do Senhor Deus. Com certeza temos. Independente do que os outros pensam, independente do como os outros me trataram, eu sou aceito pelo Deus do universo. Isso me basta. Isso me basta. Eu tenho tudo o que mais preciso. Eu tenho a aprovação de quem importa, que é o Deus do universo. Se os outros vão me aprovar ou não, eu vou fazer de tudo para andar em paz com eles. Mas não vou viver refém deles. Porque o meu Senhor é Cristo. E Ele já venceu tudo na cruz por mim. Minha dignidade está toda nele. Ele é tudo o que tenho. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Ainda que tudo dê errado nessa terra, ainda que a figueira não floresça, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cristo. Cristo. E assim eu não preciso me comparar com os outros, porque o Evangelho ele nos apresenta isso. Nós somos piores do que conseguimos imaginar, bem pior. É muito pior do que você está pensando. Aí as pessoas vêm falar às vezes, né? Você faz isso, é bem pior do que você pensa. Do meu coração. Somos muito piores, mas ao mesmo tempo o Evangelho diz que você é mais aceito e amado do que você consegue conceber. O Evangelho traz esse equilíbrio. Não em você mesmo. Tudo em Jesus Cristo. A nossa dignidade como filhos de Deus está fundamentada em Jesus, o Rei da glória. Por isso não devemos nos comparar. Por isso Paulo diz no verso 4, mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Esquece o outro. Então isso significa aqui, meus irmãos, submeter a sua vida a um teste. Nós devemos medir, sim, as nossas vidas. Devemos fazer autoexame das nossas vidas, mas não se comparando ao outro. Como que devemos fazer? Diante da lei de Cristo. Ela é o padrão. É a palavra. Eu me volto para a palavra para testar a minha fé. Eu me volto para a palavra para ver como está a minha conduta. Eu me volto para a palavra, para a lei de Deus, para ver se eu de fato estou andando com Deus. É a palavra que me diz isso, não é os outros. Não é o ativismo, não é... É a palavra que me diz, que fala das intenções do coração, que fala de um pensamento correto, de uma fé fundamentada na Bíblia, que fala de atitudes, sim, mas fundamentadas na Bíblia. Esse é o padrão dos crentes, meus irmãos. Esse é o nosso padrão. Não é nos comparando uns aos outros que nós vamos saber se estamos bem ou não na caminhada com Deus. Mas devemos provar o nosso labor à luz da lei de Cristo. Provar nossa vida à luz do próprio Cristo. À medida da perfeição que é Jesus, como diz Hendrickson, aquele que mira a si mesmo no espelho da conduta de outra pessoa se contempla favoravelmente. Normalmente é assim, né? Em vez de fazer isso, deveria contemplar-se no espelho da lei de Deus e do exemplo de Cristo. Meus irmãos, isso nos faz humildes. Isso nos faz humildes, isso nos faz mansos, isso ensina a nossa necessidade de graça, mas ao mesmo tempo nos mostra que somos aceitos, porque Jesus já pagou o preço. Não precisamos fazer mais nada para nos sentir mais pertinho de Deus.
Não, tudo em Jesus. Tudo em Cristo. E no verso 5, Paulo conclui dizendo: pois cada um levará o seu próprio fardo. E olhando superficialmente, parece haver uma certa contradição, né? Parece que Paulo, a gente tem que levar o fardo uns dos outros, não, mas cada um vai levar o seu. Comparando entre o verso 2 e o 5, né? Mas comentaristas sugerem aqui que Paulo está falando de situações diferentes. E no verso 5, ele está se referindo à responsabilidade pessoal no dia do juízo. Diante de Deus. Então, nós, como vimos ali, no verso 2, ele fala para levarmos os fardos uns dos outros nessa vida, no sentido de ajudar a aliviar o peso e consequência dos arrependidos, daqueles que se arrependeram. Mas, no dia do juízo, não poderei me justificar me comparando com os outros. Vai acabar isso. Cada um é responsável por seus atos diante de Deus. Por seus próprios atos. E receberá a recompensa, o galardão, de acordo com as obras que praticou nessa terra. Será recompensado diante do Senhor. Então, como diz John Stott, devemos carregar os fardos que são pesados demais para uma pessoa carregar sozinha. Há, porém, um fardo que não podemos partilhar. E esse é a nossa responsabilidade diante de Deus no dia do juízo. Naquele dia, você não poderá carregar o meu pacote, nem eu poderei carregar o seu. Cada um levará o seu próprio fardo. É por isso, meus irmãos, que o nosso foco não deve estar na comparação com outros. Pois isso, ora, nos faz sentir inferiores, ora superiores, mas o nosso foco deve estar em Cristo, olhando para Cristo. Devemos buscar ser imitadores de Cristo. E com este foco em Cristo, olhando para Jesus no Evangelho, comunhão com Jesus, é que nós somos transformados de glória em glória em sua imagem. Paulo diz isso. É olhando para Jesus que você é transformado. Você se torna aquilo que você mais adora. Então, se o seu coração é cativo por Cristo, né? Se Deus começou a boa obra em você, Ele vai completar. Na força dEle, no poder dEle. Por isso você precisa olhar firmemente para Jesus diariamente. Ter Ele sempre na sua memória, a palavra dEle sempre na sua memória. É assim, meus irmãos, que nós teremos compaixão uns dos outros. Olhando para Jesus, não competindo, não se degladiando, não se achando mais ou menos, mas tendo compaixão uns com os outros e vamos tratar com graça e cuidado o nosso irmão para a glória de Deus. Amém? E vamos concluir então aqui com mais algumas rápidas aplicações. Que lições que podemos tirar para nós hoje, como igreja, à luz deste texto que estudamos? Eu destaco duas questões finais a respeito de tudo que vimos. Em primeiro lugar, este texto nos ensina que em Cristo existe graça para o faltoso. Aleluia, graças a Deus. Existe graça para o pecador. Como vimos, todo crente está sujeito a ser surpreendido pelo pecado, mas este texto nos lembra também que existe graça para o caído. Então não é o fim da linha se você caiu em pecado. Não é o fim da linha. Portanto, se você é alguém aqui que foi surpreendido pelo pecado, eu digo para você, não busque se auto-justificar. Não fique na defensiva. Não busque se afastar da comunhão. Não, confesse o seu pecado ao Senhor. Se confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E assim lembre, meu querido irmão e minha querida irmã, que em Jesus existe esperança. A cruz é maior do que o nosso pecado. Ela é muito grande. Ela é muito poderosa. Existe esperança, perdão. Você pode recomeçar sim hoje o seu compromisso com Jesus. Crente não perde a salvação quando peca, mas pecado específico não tratado nos faz perder a alegria da salvação. Rouba a alegria do crente. Crente não fica satisfeito e confortável no pecado, não. Crente verdadeiro não fica assim. Mas em Jesus você tem tudo para recomeçar. Então confesse o seu pecado, busque ajuda,
dos irmãos maduros na fé, busque estabelecer relacionamento de prestação de graça e tenha o seu coração aberto também para receber a correção quando necessário dos irmãos. Isso deve estar muito claro em nossas mentes, para todos nós, amados, todos nós. Se acontecer de você ser corrigido por alguém, lembre disso. Busque perceber na correção do seu irmão o amor de Deus. Busque perceber Deus buscando a sua vida para restaurá-la. Porque Deus, como um pai que ama os seus filhos, busca corrigi-los, discipliná-los, pois quer o melhor para os seus filhos. E muitas vezes o instrumento de Deus neste processo é a igreja. São nossos irmãos que nos falam a verdade. Eu já recebi em minha jornada algumas destas correções. Algumas muitas e dolorosas no momento. Dolorosas no momento, mas hoje olhando para trás eu percebo muito valiosas para o meu crescimento. E eu sou muito grato pelos irmãos que tiveram coragem de me encarar cara a cara. Falar, você está errando nisso, nisso, nisso. Percebo hoje o Senhor Deus buscando a minha vida. Graciosamente, não me deixando viver como um louco em meu próprio pecado. Dando a graça, inclusive, até para o arrependimento. E eu continuo sujeito a isso, necessitado disso. Que Deus nos ajude, amados. Por isso eu digo para você, busque enxergar na disciplina da igreja o cuidado e o amor de Deus, não o contrário. O mundo diz hoje que você falar com alguém a verdade, que ele está errado, é falta de amor, é falta de gentileza, é politicamente correto, é errado você fazer isso. Isso é mentira. Isso não é verdade. Não é verdade. Então busque perceber o amor de Deus na disciplina da igreja. E quando necessário, aceite a correção com humildade. Quando você for corrigido, procure aceitar. Prepare já o seu coração, ponderando, colocando em oração o que você ouviu. E se for à luz da palavra a correção, se o irmão trouxer realmente a palavra e o Espírito te mostrar, pela graça, volte para o caminho da obediência o quanto antes. Não perca tempo, não perca alegria. Volte para a alegria da comunhão, volte para o caminho da obediência. Amém? Existe graça para o irmão faltoso. E a última questão, em Cristo, a igreja deve tratar o irmão faltoso com graça. Meus irmãos, uma das marcas da igreja bem firmada no verdadeiro evangelho é a firmeza e a seriedade para lidar com o pecado. Mas, ao mesmo tempo, a misericórdia, compaixão e paciência para lidar com o irmão que caiu. Por isso eu pergunto, qual será a nossa atitude como igreja local? Qual será a nossa atitude? Você, membro da Igreja Batista Esperança, qual será a nossa atitude como igreja local? Será que estamos nos destacando como recuperadores dos nossos irmãos? Será que realmente estamos nos preocupando em caminhar ao lado do nosso irmão em busca de santidade? Zelando com cuidado pela vida uns dos outros, buscando falar a verdade em amor quando necessário, para levantar a vida do irmão caído? Ou estamos nos destacando por ficar apenas comentando da vida uns dos outros? Falando pelas costas. E nunca indo diretamente falar com o irmão. Fala um monte de coisa pelas costas. Mas nunca se certificou de ter falado primeiro com o irmão. E nem falar para ninguém. Vai tratar com o irmão. Nós caímos nisso. Esse cuidado nós devemos tomar. Precisamos lembrar, amados, que somos um corpo. Somos um corpo. E nós queremos chegar todos juntos na presença de Deus naquele dia. No dia de Jesus, nós queremos chegar todos juntos. Em corpo, em alegria, no dia de Cristo. Por isso, esse senso de cuidado uns com os outros, ele deve permear a igreja de Jesus Cristo. Como disse Hernandes Lopes, a igreja não é uma comunidade geradora de traumas e doenças, mas um lugar de cura e restauração,
Não somos um exército que executa seus soldados feridos, mas uma clínica que cuida com amor daqueles que foram surpreendidos e caíram nas malhas insidiosas do pecado. Que Deus nos ajude a manifestarmos esta graça de firmeza com o pecado, de falar a firmeza. E falar com firmeza envolve palavras duras. A epístola de Gálatas é muito clara. Paulo tem palavras muito duras em relação aos Gálatas, mas ele não perde a ternura. Ele não perde o amor de considerar ele, amados irmãos, por quem sofro de novo as dores de parto, até que Jesus seja formado em você. Então, que nós tenhamos esse equilíbrio de não brincar com o pecado, mas ao mesmo tempo tratar com graça e cuidado as nossas vidas e a vida do nosso irmão para a glória de Deus. E isso, amados, é só possível em Jesus. Corra para Cristo. Vá para Cristo. Nele nós somos novas criaturas. Nele nós temos perdão. Nele nós temos a chance de recomeçar, novas chances. Graças a Deus pelo glorioso Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus. Porque Ele veio para não esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Ó Deus, Ele veio para salvar pecadores que necessitam de graça, que necessitam de cura, que necessitam de perdão, que necessitam de restauração. Nós somos estes, Pai. E obrigado, Pai, porque em Jesus existe esperança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos trata conforme as nossas iniquidades. Por isso eu rogo, Pai, aplica essa verdade. Senhor, só o Senhor pode fazer isso. Pelo Teu Espírito, essa graça, Senhor, de cuidarmos as nossas vidas contra o pecado e cuidarmos do nosso amado irmão também com um tom de brandura, Pai. Perdoa as nossas falhas, ó Deus, temos falhado, temos pecado, temos tido tantas dificuldades. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos. E ajuda-nos a continuarmos a caminhada com o Senhor, para crescermos à imagem de Cristo. Essa é a nossa oração, Pai. Nós oramos assim, ajuda-nos como igreja também, a manifestarmos esse cuidado em relação aos nossos irmãos. Para a Tua glória, Senhor, nós oramos e pedimos em nome de Cristo. Amém.